Om Sadashivasamārambhām Shankaracharya-madhyamām Asmadacharya-paryantām Vande Guru Paraṁparām Shri Jaganmataram Devi Sthitadhi Padmakāsanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Vagartha Vivasam Praktau Vagartha Pratipattaye Jagatah Pittarau Vande Parvati Parameshwarau Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Om Namah Shivaya. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo depois. Bom, em primeiro lugar, muito bom ver uns rostos que, como eu falei, né, das antigas. Aí. Pessoal, muita gente que, enfim, já passou por muita coisa junto, né? Bom, hoje então vou fazer, estou fazendo essa live, né, esse encontro aqui da gente, para apresentar o programa de estudos de sânscrito, né? Eu comecei no início desse ano abrindo um curso de histórias da cultura védica, né, que está em andamento, mas muita gente veio me chamar, né, por conta do sânscrito. E eu falei, eu estou preparando, etc. E tal. Então, finalmente já dá para apresentar aqui, já posso falar sobre ele, né, e tudo mais. Antes de começar, propriamente dito, eu queria começar fazendo um reconhecimento aqui a todos os mestres, né? Todos os mestres. A gente cantou aqui no início né, antes da aula começar, a gente cantou o Guru Stotram, Tortakashtakam, né? Versos aí relacionados ao Guru, aos professores. Então, sempre antes de começar qualquer coisa, a gente reconhece que o chão que a gente está pisando, ele foi pavimentado, vamos botar assim, por grandes que vieram antes da gente. Então, todas as minhas saudações a todos os mestres dessa tradição e de todas as tradições, né, que dedicam sua vida para isso, né? No meu caso, professor e acharya Jonas Mazetti, professora Glória Arieira, Swami Dayananda e Nikhil Gandhi, que foi muito importante no meu aprendizado especificamente do sânscrito, né? E todos os outros que no meio do caminho também, tanto professores quanto colegas, ajudaram. Então fica aqui meu namaskara expresso aqui para todos eles. Ok? Então vamos dar início. Bom, vamos lá. Começando, a razão de eu fazer essa live aqui é porque o público, vocês, é um público muito diverso. Tem gente que já estudou um tanto, tem gente que já estudou meio tanto, tem gente que já estudou nem um tanto. Então tem tudo que a gente, né, aqui nesse encontro, e pessoas que vieram falar comigo, né? Então o que eu fiz foi, eu não vou dar uma solução igual para todo mundo. Cada pessoa, cada ponto que as pessoas estão, precisa de uma solução específica. Então, para não criar confusão, para o pessoal não entender, tipo assim, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, eu estou fazendo aqui essa live para explicar. Então, eu vou começar do zero, porque tem gente que está do zero, né? Então, vamos começar do básico e aproveita quem está há mais tempo, já revisa o que eu estou falando, vê se tem alguma coisa que não está batendo. Então, vamos lá. Bem do básico, hein? O que é o sânscrito, né? E por que estudar? Vamos começar por esse tópico, porque isso é uma coisa muito relevante que
se a gente está falando ainda mais de sânscrito, que é um tema esquisitíssimo, né? No mainstream, né? A gente precisa falar do que é e por que se estuda isso, tá? Então, o sânscrito, assim, tem dois lados. Tem o lado de fora e o lado de dentro, tá? O lado de fora, o sânscrito é uma língua, né? Que, como qualquer outra língua, pode ser aprendida, né? Ele tem suas especificidades, né? Mas se você pegar, por exemplo, o que é o estudo do sânscrito, o que é o estudo do latim, o que é o estudo do grego, é bem parecido. Então, assim, a questão metodológica, tudo isso dá para aproveitar uma coisa na outra, etc. Então, assim, é uma língua que é usada, né? E essa língua, agora esse é o lado de fora, né? Agora o lado de dentro, né? Que é o seguinte, essa não é uma língua qualquer. Essa é uma língua que está profundamente conectada com a tradição védica, né? Então, a tradição védica é a palavra-chave aqui dentro dessa história, né? E, né, em contrapartida, a tradição védica é uma tradição que tem, como é que chama, que emprega grande valor na língua. Então, é a língua de uma tradição cuja a língua é muito importante. Então, a gente tem o sânscrito como essa chave da tradição védica, né? Então, seja para o estudo que for, o estudo de mantra, o estudo de yoga, ayurveda, astrologia, vedanta, etc, etc, etc. Os mais diversos campos da tradição védica, né? Que é muito vasto. Todos esses campos eles se beneficiam, né? De uma forma assim, muito fundamental do sânscrito. Então, o sânscrito, ele tirando o valor por si próprio, ele também é um valor que ele também empresta esse valor nesses outros estudos, né? Então, aqui a gente já conecta com a razão de estudar. A razão de estudar o sânscrito, dentro desse contexto aqui, né? Pode ser para você, sei lá, tá com curiosidade, quer aprender uma língua nova, tudo bem, esquisito, né? Mas quem é a gente para dizer que outra pessoa é esquisita? Já estamos estudando sânscrito, né? Mas o propósito aqui, em geral, está conectado com você aplicar isso dentro de uma cultura, né? Então, essas duas razões. Ser uma chave, né? E tem uma outra coisa também que está nesse lado oculto aí do sânscrito, é que o estudo do sânscrito é um estudo que ele é misturado com uma sese, com uma disciplina. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você vai repetir tabela de conjugação verbal jejuando. Pode fazer, mas não é exatamente isso que isso quer dizer. Quer dizer que é um estudo que, pela própria questão kármica dele, né, quem participa precisa crescer junto com o próprio conhecimento que é posto, um conhecimento objetivo. Então, a gente tem isso, é empírico, eu não vou poder provar, para quem nunca viu, eu não vou poder provar, né, que isso acontece, mas quando a gente começa a estudar, aí existe um chamado imenso, né, fortíssimo, né, irresistível da gente amadurecer junto, né? Eu não sou psicólogo, não vou aplicar procedimentos terapêuticos em vocês. Isso acontece espontaneamente, tá? Então, a gente vai estudar, mas fiquem ligados porque existe um chamado, né? Então, quem é perfeccionista vai ter que relaxar, quem é desleixado vai ter que se aprumar, né? Então, é um chamado para que você aprume, né? Se aprume dentro da sua maturidade, dentro da sua história de vida, etc. Tá? Preciso fazer esse disclaimer, porque isso de fato acontece, né? Quem já passou pelo processo de estudo de sânscrito vai saber que é intenso, né? Nesse sentido. É intenso também em relação ao estudo, mas nesse sentido também. É uma ascese, uma sadhana, né? Que é posta para a gente ter qualificação mental, para a gente ter maturidade em última instância, né? Tá? Então, vendo, né, tendo em vista, então, esse valor, né, esse objetivo, né, do estudo, eu montei, então, um programa, né, que, tipo assim, tendo como base, né, a experiência que eu tive esses anos todos dando aula, ultimamente, né, no instituto, né, mas já dando aula, dava aula particular antes, mais de 10 anos aí nessa história, eu aproveitei esse recomeço para aperfeiçoar algumas coisas que só eram possíveis se eu desse um reboot, desse uma zerada no programa e poder a gente fazer agora, né, num modelo que eu acredito que seja um modelo mais adequado para a realidade que a gente vive, tá? Então, tudo parte do seguinte: a gente tem uma especificidade, né, de público, né, de alunos, para quem eu direciono,
que é a chave da coisa, que é o seguinte. Em primeiro lugar, falante de português, naturalmente, né, porque eu não vou dar aula de inglês, não vou fazer. E também é importante porque, mesmo que você não fale inglês, você pode fazer esse curso, porque todo o material vai ser em português. Isso pode parecer uma coisa meio supérflua, mas para quem já estudou sânscrito por aí, sabe que os materiais, 100% deles estão em inglês, né? Então, esse aqui é o material está todo voltado para o português, né? Você não vai precisar ter contato com o inglês, né? No nível básico. Então você vai ter toda essa localização, né? Da língua que a gente vai fazer o cruzamento, né? O português e o sânscrito. Outra característica muito importante desse aluno. Esse aluno é um aluno que está disposto a se dedicar, tá? E por se dedicar, eu especifico mais ainda. O aluno que tem como propósito, tem como chamado, finalizar. Entende? Esse não é esse aqui, nesse modo aqui, como vai ser feito, né? Ele não é um estudo infinito. Não é um estudo que você vai ficar estudando durante 20 anos. Não, não é. Esse é um estudo que tem como propósito, em um tempo específico, finalizar e você poder usufruir do que você construiu durante o tempo que você estudou, certo? Isso precisa estar muito claro, porque né, a pessoa vai estar fazendo aula e fala assim, não, mas por que a gente precisa fazer isso? Por que a gente não memoriza uma tabela, uma por mês? Porque se a gente fizer isso, vai demorar 20 anos, né? E se vocês se identificam comigo, eu acredito, vocês vão convir que eu não tenho 20 anos para fazer uma coisa, para iniciar um estudo, para ter uma base, né? Eu não tenho 20 anos, porque dentro de 20 anos você muda de casa, vai não sei o quê, tem filho, não sei o quê, a vida muda completamente. E na prática eu não tenho esse tempo para fazer isso. Então eu preciso fazer isso dentro de uma janela de oportunidade, certo? Essa é a realidade que a gente vive. Pensa só, quantas atividades você consegue manter, sei lá, por mais de 2 anos? É muito difícil você manter uma atividade que você tenha um estudo recorrente, né, de forma consistente, por mais de 2 anos. Mal academia a gente faz isso, né? Vai passando um tempo, daqui a pouco vai ficando uma vez por semana, daqui a pouco vai 15 dias, daqui a pouco só quando o médico obriga a gente, né? Então, é essa realidade que eu tô mirando, né? Que é essa disposição de finalizar, né? Disposição também, outra qualidade né, do aluno, é a disposição para crescer, né? Como eu falei antes, o sânscrito ele é uma sese também, ele é uma disciplina, né? Então existe essa necessidade da pessoa estar disposta a entrar, por vezes, em contato com dores que ela tem. Por quê? Porque esse curso vai ter avaliações, ele vai ter nota, vai ter uma série de coisas que quando você, por exemplo, você fala de nota, o número de pessoas da live já está descendo drasticamente. Por quê? Porque tem um monte de trauma associado, a pessoa se sente julgada, se sente não sei o quê. Então, assim, se a pessoa não tiver, a princípio, ou pelo menos disposta a desenvolver uma disposição de crescer, de entrar em contato com dor, né, de ouvir uma instrução, né, e ter ali, seguir o que está sendo dito, né, em vez de ser levado pelas vássanas, ser levado pelos impulsos, pelos traumas, etc. Se não tiver essa disposição, também não é possível, né? Você tem que pelo menos estar disposto a desenvolver essa disposição, tá? Então, se dedicar, crescer, né? E outra qualidade importantíssima desse aluno ele é uma pessoa normal, tá? Vou explicar o que quer dizer uma pessoa normal. Uma pessoa normal quer dizer uma pessoa que tem família, chame como quiser, né? Pessoas que você considera sua família, tem pessoas que você se importa, pessoas que você quer e precisa estar próximo, né? Que às vezes depende de você, ou que seja lá o que for, né? Você tem um trabalho, né? Onde você né, se precisa se dedicar àquele trabalho, você tem uma missão dentro daquele trabalho, né? Você também tem, muito importante, você tem imprevistos na sua vida, né? Tem coisas que acontecem que estão fora do plano, né? Ou seja, é todo aquilo que a gente chama de samsara, aquilo que é normal dentro de uma vida de uma pessoa, os eventos acontecendo. Então, é para essa pessoa que esse curso serve, entende? Isso é importante dizer, porque
Veja, o sânscrito ele pode ser estudado de alguns modos, né? Claro que existe um coração da coisa, que é o coração da tradição, que a gente não deve ignorar. Mas dentro das possibilidades das pessoas, da disponibilidade de tempo, da disponibilidade de esforço, etc., a gente tem algumas possibilidades. Uma possibilidade é você ir para a Índia. Você pode ir para a Índia, se for o caso, né? Se tiver tempo, dinheiro, disposição, momento de vida, etc. Você pode ir para a Índia e passar a estudar isso, né? Vai ser muito mais rápido do que você estudar aqui, né? Vai ser muito mais eficiente, etc, etc. Mas a realidade é que as pessoas que vêm falar comigo, 99% dos casos, não tem a disposição de largar tudo e passar 1 ano e meio, 2 anos na Índia morando e estudando, né? Se essa for a possibilidade de algum, eu, sinceramente, indico que faça, que é ótimo fazer, que você vai ter o benefício não só do sânscrito, mas de toda a tradição védica, né? Estar na Índia, por si só, já é uma imersão cultural assim, sem igual. Mas essa não é a realidade que a gente vive. A realidade que a gente vive eu posso passar um tempo na Índia, 1 mês, se eu fizer muito esforço, né, de conseguir férias, de fazer não sei o que, de não sei o que lá, né, alinhar com a família. Mas a realidade de morar 2 anos na Índia, em geral, não é uma possibilidade. Se essa for, eu indico que faça. Mas não é, e é para essas pessoas que não têm essa possibilidade também que eu estou direcionando esse curso. Vocês estão captando a ideia da beleza. Tá? Então, visualizando esse cenário, esse aluno com essa necessidade, né, eu subdividi esse grupo de alunos, né, vocês, em 3 categorias: iniciante, intermediário e avançado. Tá? Então, iniciante, essa parte vocês precisam prestar atenção. Peraí. Não que as outras vocês não precisassem, mas essa em especial. Então, primeira coisa, iniciante. Iniciante, então, é aquele que precisa ser apresentado ao assunto. Ou seja, se você não sabe absolutamente nada, você é um iniciante. Né? Se você sabe alguma coisinha, né, você também é um iniciante, mas você precisa ser apresentado oficialmente à coisa. Você precisa se alfabetizar, você precisa aprender a estudar, você tem que, né, aprender, você tem que firmar uma base sólida, né, de como que você aborda essa língua. Né? Então, o iniciante é aquele que ainda precisa se entender dentro daquele campo, né? Dentro desse ambiente. O intermediário, ele não tem o conhecimento completo que permite que dê liberdade para ele transitar dentro da língua, mas ele já tem uma base estabelecida, ele já sabe como estudar, né? Ele já está... E o intermediário também, ele é aquele que precisa completar o estudo dele. Por quê? Porque a gente pode fazer uma apresentação, né, do que é o sânscrito, todas as declinações, etc., tudo isso, né, isso está bem firmado, só que quando você vai para a prática, vai ter um tempo verbal que você não conhece, vai ter uma aplicação de uma declinação, de um caso que você não conhece, né, vai ter uma construção de oração, sei lá o quê, que você não conhece. Então, tem coisas que acontecem na língua, né, que de fato são úteis, que você precisa completar. Então, o intermediário está nessa fase, né, de completar o estudo, não de completar o estudo no sentido de esgotar o assunto. Porque esgotar o assunto, eu diria que é 20, 30, 40, 50, 60 anos. Né? O que a gente está falando é completar o estudo até chegar ao ponto onde a pessoa tem autonomia para transitar dentro do assunto, transitar dentro do sânscrito. Né? Compreendido? E o avançado? O que é o avançado aqui? Avançado não é o PhD que estudou durante 1 zilhão de anos. Avançado aqui é a pessoa que terminou o intermediário. Tá? Porque como vai ter um curso voltado para os avançados, é difícil para a gente se admitir avançado. Né? Mas entenda que avançado é só um termo técnico para as pessoas que terminaram o intermediário, ou seja, que finalizaram a gramática. Falando para o pessoal que já tinha estudado comigo antes, terminou o módulo 2. Tá? Então, módulo 1, módulo 2. Então, esse é o que eu estou chamando de avançado. E esse avançado, ele tem uma, como é que chama? Uma característica que ele tem toda a base, só que ele pega um texto real para traduzir, né? E ele fica empacado. E o que falta nele, ele não consegue avançar, mesmo tendo acesso a dicionário, às vezes mesmo tendo acesso a traduções de referência, a pessoa olha para o texto e ela não consegue extrair a solução que o tradutor extraiu, por exemplo, né, no pior dos cenários. Ela não consegue. Ela estudou toda a gramática,
ela senta, por exemplo, numa aula de Vedanta, o professor explica o verso da Gita, por exemplo, ela olha para o verso, ela sabe o que as palavras significam, mas não sabe como que o professor chegou ao resultado que ele está falando a partir daquele verso ali. Entende? Você olha e fala assim, tá, mas é tipo o mapa astral, sabe? Você fala assim, Vênus é a beleza, Marte é a porradaria, como que chama? Júpiter é o conhecimento, você sabe isso. Aí você olha o mapa e fala assim, tá, e aí, faz o que com isso aqui? Tem um passo, né? Você completou uma base, você sabe um tanto ali do qual é os arquétipos e blá, que sem isso não dá nem para começar a discussão, mas tem um ponto onde você olha para a coisa na realidade e você fica empacado. Esse como é que chama? Uma situação que vocês já viveram? Sim? Isso. Então, é desse momento que eu estou falando para as pessoas que estão avançadas. Então, o que soluciona esse problema não é, isso precisa estar muito claro, não é você se aprofundar infinitamente nos meandros, nos detalhes, né, nas vírgulas da gramática do sânscrito. Você continuar fazendo isso não vai te dar a capacidade de entender o que um texto está falando. Entender no sentido gramatical, né? Não interpretação e tal. Entender no sentido gramatical da coisa. Não vai fazer você chegar a esse ponto. Tá? O que vai fazer você chegar a esse ponto é prática, é o uso, é você conseguir reconhecer os padrões, é você não empacar com coisas simples, né? Que bastava um empurrãozinho, né? E você conseguiria entender aquilo que quer dizer. Um direcionamento e você faz. Então você precisa aplicar, né? Isso acontece, por exemplo, você vai aprender inglês, por exemplo, uma situação bem comum. Quando você está aprendendo inglês, né, muita gente aprende quando é criança, né, mas às vezes a gente aprende mais velho, como foi o meu caso, e tem uma experiência muito clara que é assim, você sabe um pouquinho de inglês porque hoje em dia alguma coisa de inglês a gente ouve, nem que seja para fazer login, né? Nem que seja para usar, sei lá, ver um filme legendado, você escuta a coisa em inglês. Então, alguma noção você tem. No meu caso, vou só usar aqui de exemplo, no meu caso, fiz inglês na escola, como eu acho que uma parte das pessoas fizeram, só que eu não conseguia pegar um livro, uma frase até ia, né? Mas um livro eu não conseguia parar para ler. Um filme eu não conseguia escutar. Né, atualmente um vídeo do YouTube, por exemplo, eu não conseguia escutar inteiro, entendendo o que a pessoa está fazendo. Então tinha uma coisa assim, eu sabia um tanto da língua, mas não conseguia aplicar ela. Né? E aí o que eu fiz? Quando eu fui viajar para a Índia, em 2012, aí eu falei o seguinte, tô indo para a Índia, né? Tô gastando um dinheiro aqui, né? Tirando umas férias que sabe lá quando eu vou ter essa possibilidade. Eu fui com a ideia de ficar 1 mês e meio, fiquei 6 meses. Mas eu estava no intervalo entre... Estava na faculdade. Estava no intervalo entre um estágio e já tinha entregado como é que chama? O projeto final. Então estava num momento ali na janela, né? Certinho ali para fazer. Então vou fazer isso, vou chegar lá e vou ficar olhando para a casa do Swami falando inglês sem entender nada que ele está falando. Não dá, né? Então preciso aprender. E aí eu fiz um esforço, né? Tive que fazer um intensivão para a coisa se completar, para chegar ao ponto aonde eu já conseguia usar o que eu sabia. Eu já conseguia pegar um texto e ler, mesmo que com dificuldade. Só que esse momento onde eu já consigo pegar um texto e ler, mesmo com dificuldade, ele faz toda a diferença. Porque agora é tipo juros compostos, sabe? Cada livro, cada texto que você lê, aumenta a sua capacidade de ler a língua 10 vezes o que você já aprendeu durante todo o seu percurso. Entende? Por quê? Porque agora você está aplicando na realidade. Aquilo tem uma aplicação real. É como se você, tipo assim, você entrou dentro daquele ambiente. Né? É como se você tivesse, sei lá, viajado, foi morar nos Estados Unidos para estudar. É outra coisa, né? É outro ponto, mas precisa ter essa virada. E essa virada é um estabelecimento bem feito, né? Sem exagero, dessa base que é a gramática, né? Essa gramática fundamental aí que a gente precisa para poder aplicar dentro da leitura e etc. Tá? Então, para isso... Deixa eu ver se já é o momento aqui. Isso. Então, para isso, aí eu vou mostrar aqui para vocês. Um instantinho só. Tá. Para isso, então,
o que eu fiz foi dividir, então, um curso para cada um desses momentos que a pessoa está, tá? Então, o primeiro momento que a gente tem vai ser o curso prático, módulo 1, tá? Módulo 1 quer dizer o quê? É o iniciante. É a pessoa que está precisando se alfabetizar, que não conhece nada de sânscrito, ou conhece muito pouquinho, já ouviu alguém falar, estudou 10 anos atrás, fez alguma coisa assim, está querendo revisar e etc. Então, existe esse módulo 1 do curso prático, tá? O nome é curso prático, por quê? Porque a gente pratica. Nos dois sentidos, é um trocadilho. É prático porque é um curso que vai envolver bastante prática, né? Você vai usar bastante exercício de fixação e tudo mais, mas também é um curso prático porque ele visa que você, como é que chama? Tem uma solução prática, ou seja, uma solução pragmática para que você consiga avançar, né? Foi o que aconteceu comigo lá no inglês. Eu não precisava ser o Shakespeare, mas eu precisava poder sentar na aula do Swami e escutar o que ele está dizendo e entender. Entendeu? A gente precisa dessa abordagem prática aí do sânscrito para a gente poder ter essa base, tá? Então a gente tem esse módulo 1, que é onde tudo começa, tá? Então se você não sabe absolutamente nada, sinta-se em casa, porque esse é o local para você, tá? O segundo momento é o curso prático módulo 2, tá? Então a gente tem o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 2 vai ser para o intermediário, né? Que é já, então, para completar os assuntos que faltaram no segundo, no primeiro módulo, também para estabelecer o vocabulário, né? E tudo que precisa para como é que chama? Para encerrar esse processo da gramática, para a gente poder estar com a gramática suficientemente aprendida para a gente poder dar esse salto e entrar no avançado, né? E aí, para o avançado, a gente vai ter o Clube de Leitura Sânscrita, tá? Veja, o nome era curso, né? E passou a ser clube. Isso não é só marketing, não, tá? Isso é porque a natureza da atividade é diferente. Enquanto o curso a gente tem um percurso, né, com início, meio e fim, no clube não. O clube ele é um local recorrente onde a gente vai estar dando vazão a essa necessidade de que muitas pessoas têm, né, muito relativamente, 40, sei lá, pessoas têm, de entrar nos textos. Então, o que a gente vai fazer no clube? O clube vai ser, a gente vai pegar um texto como, por exemplo, o Panchatantra, Hitopadesha, as Puranas, parte do Ramayana, parte do Mahabharata, histórias que tem aqui e ali, poesias, parte do teatro, tipo a gente faz lá de Shakuntala, tudo isso a gente aborda direto no original. Né? E a gente vai avançando, né, de aula em aula, pouquinho, né? De aula a gente passa um bloco de texto para traduzir, as pessoas traduzem, a gente analisa na próxima aula, lê e vai avançando e avançando e avançando e avançando. Quando acabar um texto, começa outro. A ideia é isso daqui, é dar vazão, porque esse é o momento que é mais crítico. Porque a pessoa que finalizou o módulo 1 e o módulo 2, né? Vou botar aqui, ó. A pessoa que finalizou o módulo 1 e o módulo 2, ela precisa ter um local onde ela consiga aplicar aquilo. E veja, se você, né, acho que a maioria do público aqui, não necessariamente, né, mas a maioria do público aqui estuda Vedanta, né? Você ficar traduzindo o texto que está dando aula de Vedanta não é suficiente, tá? Não é. E também é perigoso, porque tipo assim, é um assunto com um tema perigoso, no bom sentido, né? É um assunto com um tema filosófico muito profundo, etc. Então, é muito fácil você se embolar na sua interpretação do que você está dizendo, com análise gramatical e etc. Né? Então, a gente pega texto que a gente pode fazer isso com liberdade, né? Que a gente pode fazer isso com mais tranquilidade. Então, para isso que serve o clube. A ideia do clube também é que, com o tempo, a gente vai avançando por vários e vários textos, a gente vai traduzindo e, eventualmente, vamos até fazendo publicações a partir disso, né? O que me inspirou a esse clube foi que antigamente tinha aquele clube do livro, que eu acho que você... Hoje tem, né, um monte, né? Mas tinha um clube do livro que era de capa dura, assim, que vinha. Aí tinha Carlos Castanheda, tinha não sei o quê, sabe? Sabe o que eu tô falando? Então, é isso. Por quê? Porque aí a gente vai pegando esses clássicos todos, vai traduzindo, vai analisando, etc. Então, assim, a proposta é essa. E tem um outro ponto que também é muito importante, porque o clube, ele não tem a palavra prático no nome, não porque ele não seja prático, mas porque
existe esse propósito de você firmar o que você aprendeu, é verdade, mas existe também um propósito muito importante que é você usufruir do que você aprendeu, entende? Que é, tipo assim, você estudou nessa altura do campeonato 1 ano e meio, 2 anos, né, mais ou menos. Você precisa aplicar isso para você poder, tipo assim, a gente está falando que o propósito do estudo do Sancho é poder abordar todos esses assuntos, ver a beleza da cultura, a riqueza da cultura védica, etc. Né? Isso não vai acontecer só aprendendo novas regras, não vai acontecer. Você precisa pegar o que você viu, né? Você ganhou, você agora está vendo uma nova gama de cores. Sai para a rua e vai ver a paisagem, vai ver o mundo, né? Então, essa é a proposta do clube. Então, o curso, módulo 1 e módulo 2, cada um deles tem 9 meses, tá bom? São 9 meses. Não, antigamente eu dava aula em 1 ano. Eu consegui condensar em 9 meses, porque tinha algumas coisas que dava pra gente tirar, tá? Então, 9 meses, 1 ano aproximadamente. Não é um pouquinho mais do que 1 ano, porque a gente vai ter uma pausa entre um e outro para dar uma respirada e depois a gente volta. Então, um pouquinho mais do que 1 ano e meio. E depois a gente tem um clube. E o clube, ele é recorrente, certo? O clube, ele não vai acontecer, tipo assim, não vai ser 1 ano de clube. Não, é recorrente. Você entra quando quiser, você sai quando você quiser, quando fizer sentido e coisa e tal. Tá bom? Até aí alguma dúvida? Tô sendo claro? Beleza. Então, vamos então, eu vou mostrar aqui para vocês Peraí, deixa eu só ver se está aqui já. Um instantinho só. Patrícia, pode falar. Boa noite, gente. Professor, eu entrei um pouquinho depois, não sei se isso ficou claro, mas eu acho que você não estava abordando esse tema ainda. O módulo 2, ele começa a partir... O módulo 1 acaba como se fosse o desafio de leitura? Não. Isso tudo é a partir do... Assim, o módulo 1, ele vai ter eu vou mostrar para vocês aqui. Ele vai ter um curso, né, anterior, bônus, que vai ser para estabelecer a leitura, a alfabetização e a leitura. Né, para você conseguir usar o Devanagari, aprender as cobrinhas. Né? A partir disso, começa oficialmente o módulo. Entende? Ah, tá. Módulo 1 já é sânscrito, não é? Sânscrito. Isso, já é gramática. Curso prático é de gramática. Certo? Para aprender a ler, para aprender não ler e saber qual é o som somente, né? É para ler e saber o que significa. Ótimo, obrigada. Tá bom? Professor, eles vão acontecer simultaneamente ou começa o módulo 1 e depois vem o módulo 2. Então, agora só vai abrir o módulo 1 e o clube. O módulo 2 só vai abrir Desculpa, o módulo 2 só vai abrir quando terminar o 1. Certo? Porque as pessoas que estão no 2 são relativamente poucas. Então, e eu não sei se... Às vezes a pessoa estudou há muito tempo, ela terminou o 1, às vezes faz até sentido a pessoa recomeçar no 1 e já engatar no 2. Tá bom? Cidinha, diga. Microfone, por favor. Seu microfone está desligado. Você apertou e voltou. Aperta de novo. Não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não, né? Bom, Cidinha, escreve aí, que quando que eu leio. Porque eu acho que deve ter algum problema com o microfone, negócio de fone de ouvido, às vezes dá um ruim. Paz, grande paz. O clube vai até o infinito? Tem etapas? Tem prova? Tem a sensação de ter ir avançando? Ou é só curtir? É só curtir. É só curtir. Não, agora eu estava com o microfone, eu não sei se você ouviu o que eu falei, né? Uhum. Eu não fiz o desafio de sânscrito com você, sim, né? E eu não sei onde que eu encaixar de módulo 1. Módulo 1. Módulo 1, Isso. Sim. Se você só fez alfabetização ou não fez alfabetização, módulo 1. Entendeu? Porque a alfabetização não é curso de sânscrito em si, dentro desse contexto aqui.
Alfabetização como que chama, um requisito que você precisa ter, né? E para isso vai ser dado um curso antes para qualificar e nivelar todo mundo, ou seja, ensinar o Devanagari, dar essa base da leitura, né, que precisa, mínima, para a pessoa poder avançar. Tá? Mas aí quando ela entra na gramática. A gente vai falar sobre verbo, vai falar sobre substantivo, etc. Tá? Então, só respondendo aqui a paz. O clube vai até o infinito, vai até onde o karma permitir. Tem etapas, as etapas são divididas de acordo com os textos, né? Então a gente tem textos, mas nada impede, porque quando a pessoa acessar o clube, ela tem acesso a todas as aulas que aconteceram, né? Então não tem problema necessariamente dela entrar no meio. Embora seja bom ela entrar, né, no início de uma etapa, como vai começar agora, mas também não é impossível. Tem prova? Não tem prova. Então a proposta, veja, não é um curso, é um clube. Né? Não tem prova. A gente vai estar tratando de assuntos, né, que são muitas vezes assim, por exemplo, não é um curso onde tem explicação e tal, assim, tipo assim, uma aula de exposição. Mas, por exemplo, às vezes ocorre de um texto tá aparecendo vários aoristos. Aí você nunca estudou o aoristo. Aí a gente entra, faz uma aula do aoristo, né, para a pessoa, para todo o grupo como todo se situar, e a gente avança. Né? Mas a ideia não é ficar avançando dentro da gramática, avançando. Não é essa a ideia. Tá? Peraí. Quem está terminando o 2, está faltando só a leitura final e a prova. Vai poder participar do último módulo do clube? Pode sim. Quem terminou o 2 do outro, né, do instituto, pode. Por exemplo, parei na lição 7 do módulo 1 do instituto. Tem que entrar para o 1. Porque você nem concluiu o 1, né? Então tem que entrar para o 1. Mesmo se tivesse o 2 agora, Poliana, você deveria entrar para o 1 porque você nem finalizou o 1. E, então tem essa necessidade de retomar o que está para a gente poder falar. Quando iniciar eu já falarei sobre esses detalhes. No módulo 2, você vai entrar na gramática do equivalente ao que chamamos ao avançado do instituto? Não, no módulo 2 a gente vai fazer o equivalente ao módulo 2 do instituto. Só que com tem outra divisão ali de assuntos, né? A forma como eu dividi para a gente poder caber nesses 9 meses é diferente. E que o 2 do instituto estamos para terminar agora em março. Tudo bem. O curso vai começar em março também. Andréia, diga. Depois da Andréia eu volto aqui. Eu acho que o que estão chamando de módulo 2 do Instituto aí é a parte de leitura da alfabetização, viu? O professor tem que checar se não é isso. Sim. O que está terminando no Instituto é porque primeiro teve o desafio de sânscrito e depois o desafio de leitura. Sim. Não é aquele módulo 2 da gente que aprendeu a parte de gramática. Tá bom. Então vamos deixar então vamos deixar uma coisa bem clara. Olha só. Quem está se alfabetizando, se alfabetizou, fez o que eu chamava de aula de leitura, né, que é você ganhar fluência no uso do Devanagari. Quem está fazendo isso, ou acabou de fazer isso, ou não fez isso, né, essa pessoa vai para o módulo 1, tá? Porque o que eu estou chamando de módulo 1 aqui é o módulo 1 da gramática. Não é o módulo 1 da alfabetização, é o módulo 1 da gramática. Já é verbo, não é isso que eu estou falando, tá? Então, todas as pessoas que estão nesse processo, se você não sabe o que é Bhavati, você está no módulo 1. Certo? Vocês sabem o que é Bhavati? Quem sabe, é provável que já não esteja no módulo 1. Aí tem que verificar, né? E também tem o seguinte, se você tiver em dúvida, mesmo depois da explicação, manda mensagem para mim no WhatsApp ali, e eu vejo caso a caso. Tipo assim, eu estou nessa situação, já estudei tanto, já não sei o quê. Aí eu digo para você o que eu acredito que seja o melhor ser feito, né? Porque também tem vezes que a pessoa já estudou em outro lugar, né? Que enfim, não tem nem relação. Aí a pessoa precisa fazer um paralelo. Eu já estudei nessa situação assim. O que eu faço? Fala comigo que a gente vê caso a caso se você tiver em dúvida, tá bom? O clube vai ser focado no uso prático do sânscrito para traduzir texto da tradição. Em média serão quantos shlokas por semana? Exatamente, João. Vou até botar no site. O clube vai ser focado no uso prático do sânscrito para traduzir texto da tradição.
É isso, tá? Em média serão quantos shlokas por semana? Algo entre... Eu fiz lá atrás 6, se eu não me engano, não é isso? Quem já fez? Confirma comigo aí. 6, né? Isso. Eu acho que vai ser um pouco menos, porque como a gente precisa manter durante mais tempo, vai ser um pouco menos porque eu tô visando a gente conseguir aderência e consistência, né? De forma que a gente consiga manter isso. Porque quando eu fiz 6 versos por semana, a ideia era tipo assim, precisamos encaixar esse esforço em um ano. Aqui a gente já não vive essa realidade. Então aqui a gente pode fazer de uma forma diferente. Mas a gente vai dosando conforme... até porque tem textos que são mais difíceis, né? No caso do pessoal que já estudou, só estudou um texto. E acontece que, assim, quando você estuda um texto, aí, sei lá, a pessoa está traduzindo o 100º não sei que verso. Ela já se acostumou com o jeito que o autor escreve, ela já se acostumou com o enredo, com o vocabulário, etc. Então, assim, fazer essa quantidade de versos nesse contexto é muito mais fácil do que você pegar um novo, entende? Então, mas a ideia é fazer algo que seja factível e que também não seja muito lento, porque também um verso por semana não dá nada, né? Não dá nem pra gente avançar na história, tá? Ó, vou refazer minha promessa. Vou ler da Noan, depois da Ju Silva, e aí depois eu volto aqui para mostrar os detalhes para vocês, tá? O módulo 1 da HC terminou tipo na metade do Maurer. O módulo 2 seria a partir disso? Sim, exatamente. Assim, o módulo 1 e o módulo 2, eu fiz uma divisão relativamente diferente, então quem participou de um, né, dá para fazer um paralelo, não é exatamente a mesma coisa, mas dá para a gente adaptar, tá? O desafio de Sânscrito encerrou em dezembro. Tá bom. Sim. Então tá. Então vamos aproveitar aí. A Paz até fez uma pergunta e eu vou já emendar aqui. Todo mundo vendo? Tá? Então esse é o site, novo site, tá? Então se você entrar aqui em vitorbmatos.com.br, você vai chegar nessa página. Nessa página aqui, então, tem 3 opções de curso, né? Não é opção no sentido de cardápio, né? Você tem que ver onde você se encaixa, né? Mas a gente tem aqui o curso prático, que é esse módulo 1, a gente tem o clube de leitura, e a gente tem o Histórias da Cultura Védica, que é o curso que está acontecendo agora, que não é um curso de sânscrito, é um curso dessa imersão cultural, tá bom? Então vamos ver um de cada vez. Então vamos ver aqui o curso prático para iniciar. Então o curso prático, ele vai começar com a turma Gayatri, né? Que vai começar agora em março de 2025, já mês que vem, tá? Tá dando esse nome a essa turma porque é essa turma que vai seguir junto até finalizar esse módulo 1, tá? Aí aqui tem descrições, aqui vai ficar esse vídeo que eu vou lançar, que ele vai estar aqui. Aí essa parte daqui é importante, vocês conseguem ver? Quem está no celular acho que é meio pequeno, né? Mas depois vocês podem ler com mais calma. Então aqui ó, a gente tem duas partes, que a gente vai ter um pré-curso, né? E vai ter o curso propriamente dito. Tá? O pré-curso vai ser a alfabetização / leitura, né? Que era chamado. Então, e essa alfabetização então, vai começar no dia 12. Tá? No dia 12 de março. A gente vai começar com a alfabetização, vai emendar no uso da alfabetização, etc., até chegar e em 2 meses a gente vai finalizar essa alfabetização, de modo que a leitura do Devanagari não seja mais um problema para a pessoa poder avançar na gramática. Tá? Aí as aulas serão quarta e sábado, às 19 horas, durante esse primeiro mês, esses 2 meses. Tá? Quarta e sábado pelo seguinte, porque a gente precisa fazer aulas que sejam espaçadas o suficiente para conseguir fazer o dever de casa. Tá? Então você vai precisar fazer dever de casa de uma aula para outra, então a gente precisa dar um certo espaçamento, né, para poder fazer isso. Então vai ser isso. E o curso em si, né, que é o módulo 1, ele vai começar no dia 7/5, que é logo na semana seguinte, que termina o pré-curso, né? Ele vai ter a duração de 9 meses, e as aulas vão ser quarta e quinta, tá? Aí isso aqui é uma coisa que eu quero explicar aqui, isso já é uma primeira mudança em relação à forma como eu fazia, que é o seguinte, normalmente como eu fazia, quem foi meu monitor, etc., vai se condoer aí da situação, que eu dava uma aula, e nessa aula eu precisava fazer a explicação, e precisava fazer a correção de um exercício que havia sido passado, né?
Em geral, as aulas eram mais ou menos assim. Às vezes a aula não tinha explicação e só tinha correção, né? O problema é o seguinte, quando você faz isso, você pega uma aula, por exemplo, de explicação, aí você dá 50 minutos de explicação sobre um assunto, né? E aí, na sequência, você emenda uma correção que vai 1 hora. Aí você deu 1h50 de aula. 7 horas da noite. As pessoas já estão chamando como chama? Urubu de periquito, né? Ninguém está mais entendendo mais nada. Eu vejo que isso a gente perde muito em termos de atenção, de qualidade, etc. Estender demais a aula. Então, o que eu fiz? Vamos dividir, tá? Então, vai ter uma aula por semana que vai ser de exposição, tá? Então, toda matéria toda semana vai ter matéria nova, o que já é uma diferença do que eu fazia. Toda semana vai ter matéria nova e toda semana vai ter uma aula de correção. Então, como funciona? Na quinta-feira, a gente tem uma aula de exposição. Explico lá o que é o pretérito perfeito, tá? Expliquei. Nessa aula, eu vou passar um exercício de fixação, né, para aquele assunto, tá? Então, eu vou passar um exercício de fixação para o pretérito perfeito. Na quarta-feira que vem, eu vou corrigir isso, né? E corrigir nesse modelo que eu até chamo de aula oficina, né? Estou dando esse nome, porque é workshop em inglês é ruim, né? Mas é uma aula oficina, ou seja, os alunos, né? Quem já fez aula comigo sabe do que se trata. Os alunos vão traduzindo e a gente vai construindo junto a solução daquele dever, de modo que a pessoa consiga ter todo o passo a passo ali dentro daquele assunto, certo? Então, aí na quarta a gente faz isso, e na quinta, então aí no dia seguinte a gente tem uma outra aula. Eu prefiro fazer desse modo, porque até quem não tem 2 dias por semana, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode assistir a aula gravada, né? Então, mesmo que ela não consiga assistir na quarta e na quinta, porque ela não tem horário para isso, ela pode assistir ou da quarta gravado, né, posteriormente, ou da quinta, aula de quinta gravado, posteriormente. Ela pode assistir as 2 gravadas, né, porque não bate com o horário dela, não é possível. E também mais uma diferença é que aqui as gravações são vitalícias. Então, a partir do momento que você entrou para o curso, né, você tem acesso a esse curso enquanto houver internet, né? Não posso garantir depois do apocalipse, mas enquanto houver internet, haverá acesso, tá? Essa é a ideia. Então, você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser, tá? Então, aqui embaixo, a gente tem, vai ser aulas ao vivo, né, quarta e quinta, né? Lembrando que os dias do pré-curso são um pouquinho diferentes por conta da natureza do assunto. As gravações são vitalícias, 2 aulas por semana, vai ter avaliações trimestrais, vai ter o material e vai ter o certificado no final, aquela coisa de sempre. Aí aqui é um pouco os depoimentos e por fim aqui tem o valor. Então aqui está o valor, o curso custa 3.200 à vista, tá? Para o curso inteiro, ou 12 vezes de 319. Né? Esse valor tem juros do cartão de crédito, enfim, que vai em cima, e esse valor aqui é o valor que tem o à vista tem um valor abaixo. Aí você vê o que faz sentido dentro do seu contexto e tal, se é um ou outro. Né? Mas o à vista é mais barato. Para mim não faz diferença nenhuma se vai à vista ou parcelado, mas ver o que faz sentido. Eu achei melhor botar essa opção de dividir, porque aí vocês podem ver o que possibilita, tá? Aí vocês podem se inscrever aqui. Atualmente está na Hotmart, então é só entrar lá. Você faz o pagamento pela Hotmart, quem já tem conta já até pode fazer normalmente. Aí, quando você entrar para o curso, pagar, aí você começa a ter acesso a tudo, e aí a partir daí você tem acesso a todos os materiais e todos os conteúdos que estão sendo colocados lá para sempre, tá? O curso vira seu, tá bom? Então é isso, E com relação a isso, deixa eu voltar aqui para cima. Com relação a isso, alguém tem alguma dúvida com relação ao módulo 1? Diga, André. Liga aí o seu microfone, está desligado. Boa noite, professor. Boa noite. Quem já fez toda a parte de alfabetização e está com uma boa segurança na alfabetização, inicia nesse pré-curso ou inicia só em maio? Bem lembrado, isso eu tinha esquecido de falar. Você pode iniciar, assim, em relação ao momento que você entra, tanto faz, isso não tem problema no seu caso, né? Mas o pré-curso, eu vou fazer o que eu costumo fazer, que não vai ser só aula de alfabetização, eu vou dar alguns conteúdos extras, né, de histórias, etc., para
junto com a alfabetização. Então, eu julgo que é uma aula que pode ser interessante até para quem já fez alfabetização, né? Então, ele entra como um curso bônus ali, nesse sentido não faz diferença nenhuma, mas é um curso que eu quero agregar também, porque eu, tipo assim, não quero ficar só, não vou só dar aula de alfabetização, vou trazer outras coisas, vou trazer parte da cultura, porque, em geral, como esse é o momento onde a pessoa está entrando, né, é muito importante a gente situar culturalmente a pessoa dentro do estudo, tá? Então tá. Então agora vamos para o clube. Bom, o clube aqui, então, a gente vai ter o clube e a gente vai iniciar na turma Samudra. Samudra é o oceano, né? Enquanto, como é que chama? No curso prático aqui, a gente está, a famosa piscina com raio, né? Aquela metáfora, onde você está nadando e você tem a direcionamento, etc. Tem aquela, né, direcionamento, você tem aquele limite claro ali onde você não pode avançar. Quando a gente entra no clube, a gente já entra no mar da tradição. Então, esse é o local do clube de leitura. A gente vai mergulhar dentro do oceano da cultura de forma geral, né? Abrindo não só para questões de Vedanta, etc., mas para toda a tradição, toda a poesia, todo o teatro, toda a mitologia, etc., vai estar aqui nesse oceano que eu, né, batizei aí de Samudra, turma Samudra. Tá, então, aqui essa parte aqui também é importante. Então, aqui no clube, a gente vai ter também uma coisa parecida com o que tem lá no curso prático, que a gente vai ter uma parte que eu estou chamando de aquecimento, né? E outra parte que é o clube propriamente dito. Então, a gente vai ter um iniciozinho aqui, só que nesse caso um pouco menor, onde a gente vai fazer uma espécie de nivelamento. Ou seja, quem nunca... porque às vezes a pessoa já até estudou em algum outro lugar, já fez alguma coisa, ou acabou de terminar o estudo da gramática, mas ela não tem essa prática, por exemplo, do uso dos dicionários, de saber os materiais de consulta, né, de saber como que como é que chama? Como que é o processo de tradução, como abordar. Tem um aquecimento, né? Um momento onde você vai entrando no mar, você precisa passar um pouco de água aqui, outra ali, né? Para não ter choque térmico. Então a gente vai fazer esse processo de aquecimento, né? Que vai durar um mês. Vai acontecer às segundas-feiras às 19. E depois a gente vai emendar já no clube. Aí o clube começa no dia 7/4, um mês depois, mais ou menos, né? E as aulas seguem na segunda-feira, às 19. E a gente vai começar com o texto A História de Dhruva, que foi uma história que eu já contei, mas que tem um sânscrito muito legal para a gente poder abordar, e é a Purana no original, né? Vishnu Purana no original, então a gente já é uma coisa assim, bem legal da gente abordar, tá? Bom, aqui também aulas ao vivo, a gente vai ter acesso à gravação, né? Aqui não está gravação vitalícia, porque o acesso à gravação é enquanto a pessoa está no clube, né? Então, quando ela entrar no clube, ela vai ter acesso a tudo que já foi feito desde o início, né? Daqui, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, já vai ter um grande material, a pessoa vai ter acesso a isso tudo, mas isso é enquanto ela é membro ali do clube, né? A gente vai ter essas aulas, que são oficina, né? Que é essa aula onde a gente vai explorando junto e fazendo, etc. Obviamente, comigo guiando, né? A ideia não é soltar as rédeas da coisa, a ideia é que a gente faça junto, mas, né, que a gente possa seguir com uma certa orientação. Os textos originais, material submetido e certificado aqui no caso para cada texto concluído. Então, à medida que a gente termina um texto, né, porque como não é um curso, não é um certificado de curso concluído, mas a gente posso dar um certificado de que você concluiu o curso, tá? Bom, aqui essa parte aqui, depoimentos, tudo igual. Aqui sobre os valores. O valor aqui, no caso, não é um valor único, né? Você vai ter uma mensalidade. Então, o plano mensal é 347 mensal, ou o plano anual, que tem 25% de desconto aqui, de 3.123, tá? Aí, se você for pagar esse plano anual, fala direto comigo, tá bom? Que eu te passo o link tudo certinho, porque nesse link aqui não dá para botar as duas opções, tá bom? Voltemos aqui. Agora sim, vamos voltar aqui para as dúvidas. Quem tiver pode ou levantar a mão ou escrever. Boa noite, estou retornando na turma Badrakali. Nesse momento, esse curso serve para as aulas do Jonas também? Não, isso é importante ser dito. Esse curso não tem mais nenhum vínculo assim, institucional com o Instituto, né? Ele é um curso que está sendo, embora tenha algumas semelhanças, né? Mas é um curso que é meu. Tá?
Então não tem relação, você pode fazer lá e cá sem problema. Tá? Qual dia começa o curso de iniciante? Curso de iniciante, então começa o pré-curso, né, que é a alfabetização, vai começar no dia 12 de março, que eu acho que é a próxima semana depois do carnaval, é alguma coisa assim, se puder me confirmar aí, não é isso? Isso. Então eu pensei em marcar no carnaval, mas aí seria demais. Eu falei, pô, às vezes o cara tira férias para ficar com a família, não sei o quê. Prometi que seria para uma pessoa que tem família, né? Então eu botei uma semana depois. E o curso, propriamente dito, vai começar no dia 7 de maio, né? Então tem esse período aqui, tá? Lembrando que esse curso aqui não é mensalidade, né? Então se você entrar agora, você continua tendo acesso, você não vai pagar mais nem menos, não tem essa relação. Encerrando o módulo 1, vou renovar o curso para o módulo 2 e efetuar o novo pagamento de mais 12 de... Não, olha só, se você terminou o módulo 1, agora comigo não existe a possibilidade de fazer o módulo 2, tá? Eu só estou abrindo turma para o módulo 1 e para o clube de leitura, que é o avançado, tá? O módulo 2 eu não estou abrindo nesse momento. Eu imagino que é por conta da... Assim, primeiro porque eu preciso dar conta de todas essas turmas, né, nesse momento, então não posso sair abrindo mais 3 turmas agora, né, mas também porque eu acho que a maior parte das pessoas vai estar ou no início ou no fim, né, pelo que eu tenho visto. E pelo que eu recebi do formulário lá de vocês, né. Clube de leitura será uma vez por semana? Sim. Clube de leitura aqui, ó, uma vez por semana... segunda-feira às 19. Tá? Como vai ser pago no total? Como fica no caso de desistência? Não, a alfabetização, aqui, ó, a alfabetização e o curso prático, ele é um curso que você adquire de uma vez só. Então a desistência é a desistência natural de um curso, né, online. Você vai ter 7 dias de garantia, né, que tem pelo próprio sistema, e aí se você quiser você pode pedir restituição, né? Dizer assim, não gostei do curso, você pode pedir, não tem problema, né? Mas ele é um curso que você paga de uma vez só, como se você estivesse comprando um livro, alguma coisa assim, né? Aí o livro vai ser seu, você vai ter acesso. Agora o clube de leitura não, o clube de leitura ele é mensal, então se você quiser entrar no mês, sair no outro mês, entrar de volta, nada impede. Assim, não é indicado você ficar entrando e saindo, porque você perde o fio da meada, né? Mas é possível também. Professor, mesmo esses cursos não tendo mais vinculado com o Instituto do Acharya Jonas Mazetti, eles nos preparam para as iatras do Instituto do Vishwavidya? Olha, assim, eu não posso dizer isso de forma, como é que eu posso dizer? De forma institucional, né? Por quê? Porque eu não sei o que o Acharya vai decidir, exigir, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, isso aqui te ensina sânscrito. Então isso daqui te ensina a saber sânscrito. Então se o requisito for saber sânscrito para aplicar, vai. Se tiver algum outro requisito no meio do processo, aí eu não posso dizer, não posso garantir isso. Mas que você, finalizando o módulo 2 e entrando no clube, eu posso garantir que você vai saber sânscrito suficiente para, por exemplo, estudar Vedanta com muita liberdade, sem que o sânscrito não seja uma barreira para o entendimento do que está sendo dito na aula, etc. Pegando no contexto de Vedanta aqui, né? Acho que vou ter que fazer uma revisão por minha conta porque esqueci muita coisa. Você tem alguma coisa, alguma orientação neste sentido? Não se preocupa, Soraya, por isso que a gente vai ter o aquecimento, né? No seu caso, é a leitura. Então a gente vai começar, bem lembrado. Então aqui, esse aquecimento aqui da leitura, ele vai ter esse período onde eu vou ensinar do zero, como usar o dicionário, como pesquisar, como não pesquisar, como, enfim, usar todas as ferramentas, mas também a gente já vai pegar um texto mais simples, eu botei até aqui o Panchatantra, então a gente vai pegar uns trechinhos para a gente entrar na reciclagem aí da tradução, para quem está parado há muito tempo, voltar no ritmo, sabe? Então a gente vai começando ali devagar, pega esse um mês aí de adaptação, né, de aquecimento, e depois a gente começa oficialmente. Então não precisa, preciso rever, não é o seu caso. O clube de leitura é para os alunos adiantados. Exato. O clube de leitura é para os alunos que terminaram a gramática. Tá? Beleza, Lenise?
previsão para o módulo 2 daqui a um ano, aproximadamente. Exatamente. O módulo 2 vai começar daqui a um ano, até um pouco menos, né? Mas daqui a um ano, assim que terminar o módulo 1. Assim, se vocês quiserem, vocês podem fazer um motim aí e ver se tem gente suficiente para o módulo 2. Mas eu acho que não tem nesse momento. Então, não sei se justifica, tá? Tá bom. Então tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá. Então, mais uma vez, lembrando, quem quiser, né, se inscrever, já pode se inscrever. Só entrar aqui em victorbmatos.com.br, vou mandar o link lá no WhatsApp também. Vai estar no meu link da bio do Instagram, vou atualizar assim que eu terminar aqui. Tem essas opções, né? Tem essas 3 variações aqui, você escolhe o que você quer e pode já estar dentro. Lá já tem um materialzinho para vocês poderem ver. Tem mais uma pergunta aqui. Quem está em mantras é módulo 1. Mantra não tem nenhuma relação. A única relação de mantra é que a pessoa já é alfabetizada, né? Mas ainda assim é módulo 1. Ela não sabe, a princípio, ela ainda não sabe nada de gramática. Posso fazer a inscrição? Como fazer o pré-curso? É só se inscrever no curso. O pré-curso é um bônus do... Aqui, ó. O pré-curso, ele é um bônus do curso. Então, se você entrar no curso, você já tem acesso ao pré-curso. Vai ter, né? Vai iniciar ainda. Quando o módulo 1 terminar, a gente fica com acesso vitalício a esse módulo, mas não dá acesso ao módulo 2. Certo, isso. O módulo 1 é acesso ao módulo 1, o módulo 2 é acesso ao módulo 2. Bem apontado. Mas é acesso vitalício, fica com você. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Poliana, que maravilha. Estudei um pouco de gramática, mas não muito. Devo repetir a alfabetização ou espero o módulo 2? Maria Lúcia, fala comigo no privado, porque um pouco, mas não muito, é muito genérico. Eu preciso entender o seu caso. Sem gramática, só módulo 1, é isso. Obrigado, professor. Vai ter alguma aprovação ou reprovação? Bem posto. Nossa, eu montei roteiro, fiz página, escrevi tudo. Sempre falta alguma coisinha. Sim, vai ter avaliação. Só qual a proposta da avaliação? Porque essa avaliação não vai te fazer, sei lá, entrar para uma federal. Não é essa a ideia. A ideia da avaliação é o seguinte: para você seguir no módulo 2, você precisa ter sido aprovado no módulo 1. Tá? Não é só entrar no módulo 2. Não, você precisa ter concluído o módulo 1 para você poder como chama? Comprar e pagar, etc., o módulo 2, que ainda não está disponível, mas quando for o momento, essa vai ser a realidade. Ou similar, né? Porque às vezes a pessoa não fez comigo, fez com alguém, ela não precisa ter feito a minha avaliação. Ela precisa estar em alguma avaliação que a instituição Victor Matos reconhece, né? Tá? Então, se você tiver estudado o equivalente a outro lugar, não tem problema nenhum. Só conseguiria me inscrever no final de março. Poderia começar em função do gravado? Você está em que parte, Sinara? As aulas iniciam às 19h. Qual a duração? Eu tento fazer a aula de 1 hora, tá? Esse é o meu... Eu evito passar muito de 1 hora, às vezes vai um pouquinho mais, mas, assim, é claro que a prioridade é o assunto, então não vou deixar de falar nada porque deu 1 hora, mas a minha prioridade é terminar por volta de 1 hora. Tem data prevista para o término do módulo 1? Aproximadamente daqui a 9 meses, 10 meses por aí. Não, 9 meses não, daqui a 11 meses, né? Porque vai ter a alfabetização. Vaga para monitoria, sim. Fala comigo no privado. Muito bem-vindo a propósito. Final de ano tem férias? Tem! Isso, muito bem lembrado. Então, dentro da minha promessa de uma pessoa normal, que vive, que tem, que paga imposto de renda, não sei o que, aquela coisa. A gente contempla também que a pessoa tem férias. Então a gente dá uma pausa, a gente aproveita, né? A redução desses 9 meses também é um período de dar um refresh na cabeça e a gente conseguir continuar. Né? É isso, pessoal? Então deixa eu voltar aqui. Então é isso. O site lá já está disponível, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para mim no privado. A gente tem um tempinho aí até a coisa começar, mas a gente faz da maneira certa, vai tirando as dúvidas e tudo mais. Tudo bem? Então vou cantar aqui para a gente finalizar.
Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishna 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 Om Tat Sat. Boa noite, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.